E aí, eu tô gravando esse vídeo porque eu tô um pouco decepcionado com alguns colegas próximos a mim, algumas pessoas do meu convívio e celebridades que eu admirava justamente por serem intelectuais, estarem caindo numa onda muito perigosa que, se fossem em alguns outros assuntos, por mim estaria tudo bem. Porém, é um assunto muito grave e eu quero discutir um pouco, eu quero desabafar um pouco nisso aqui. Mas antes de entrar em assunto, eu vou começar a dar pinceladas nele. Eu lembro de um caso bem específico, quando teve o caso Nardoni. Eu lembro que estava a Globo, Rede TV, Record, SBT, todos noticiando a mesma informação que o pai tinha jogado a criança da janela de um prédio e tinha matado a criança assim. Mas sempre tinha aquela pessoa, aquele seu colega de serviço, aquele seu colega de escola, ou então até um familiar no canto da sala, que sempre falava assim: Não, isso aí é ator, mano. Isso aí eu não acredito nisso, não. Quem que faria isso com a própria filha? Pelo amor de Deus, com polícia e tudo mais. Isso não existe, não, cara. Isso aí é ator. Isso aí estava sem notícia para noticiar. Aí contrataram ator para criar essa situação, só para gerar ibope. Isso aí é para vender propaganda de cerveja no intervalo aí, ó. Cai dessa não, filho. Ih, eu sou esperto. É sempre aquela pessoa que quer dar de esperto e que fica gerando essa desinformação. E é aquela pessoa que não está muito ligada nos fatos da TV, é mais conveniente ela acreditar de que não, isso é mentira, pelo amor de Deus, eu não quero acreditar nesse, pelo amor de Deus, o cara que está certo, é ele que está certo. Quem que faria isso para uma criança? Não. A pessoa não assistiu o jornal. E aí começa a desinformação. E aí começa, não, isso aí não, foi provado já, é ator, foi provado. E aí começa aquela desinformação, aquela coisa muito boa, né? Outro exemplo que eu tenho para dar é Terra plana. Você tem todos os estudos, os registros, as fotos, as imagens, tudo provando por A mais B que a Terra é esférica. A Terra é redonda e ela gira ao redor do Sol. Não tem o que se questionar sobre isso. Mas de repente começou a surgir aquela onda de não, você não viu aquele post nega todas as informações, todos os fatos científicos. Não, mas o Felipe postou no grupo do Facebook. Não, mas o Luiz mandou na pelada do WhatsApp que, ó, postou a régua, colocou a régua lá na praia, foi lá na praia na virada do ano, olha lá, ó, retinho, filho. Olha lá, o mar lá, ó, retinho. E outra, se a terra é redonda e gira, como é que a água fica parada ali? E eu não acredito nisso não, filho, eu sou esperto. Ih, mano, isso aí é manipulação. É aquela vontade de ser manipulado que a pessoa começa a não apenas questionar o que é saudável, mas a querer que tudo seja uma teoria da conspiração. Não, todo mundo está mentindo para ele o tempo inteiro. Todas as informações que chegam nele é mentira. Ele sabe a verdade. Então, todos os sites de informação que está chegando nele dando a mesma informação, estão tudo mentindo, tudo manipulando porque ele é muito especial. Todo mundo quer muito enganar ele. Ele é muito especial. A opinião dele importa muito. Então, tá todo mundo numa teoria da conspiração para enganar você, Lucas Ribeiro. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido. E eu vejo agora essas pessoas próximas e celebridades e amigos e colegas e tudo mais caindo nessa onda do negacionismo. Tem um nome para isso. É o fenômeno que se dá quando você se depara com uma verdade que não lhe é conveniente, você ignora aquela verdade e você começa a procurar uma realidade que seja mais confortável, que englobe o que você conhece, as suas verdades, os seus conceitos, o que você sabe até então, o que você acredita. Então, é meio que comparado ao primeiro passo do luto, sabe? Quando você recebe aquela notícia de que alguém morreu, alguém próximo a você morreu. Vai mudar o seu status quo. A sua vida, mesmo que seja em alguma pequena porcentagem, vai mudar. A sua primeira reação é negação. Você não quer acreditar. Que? Fulano morreu? Não, não, isso não é possível. Não, o cara estava aqui comigo ontem, estava rindo, pô. É a negação. Mas, quando você se depara com a realidade, você começa a acreditar e você vê que, tá, não adiantou nada negar, é o fato, é mesmo, tá provado. Um exemplo recente disso é o Siqueira Júnior, um jornalista lá do norte do país, se eu não me engano ele é de Manaus, e ele, algumas semanas atrás, ele estava falando que isso era uma gripezinha, que a doença que surgiu nova no país aí era só um resfriadinho qualquer. Em rede nacional.
na verdade em rede regional, é um jornal regional lá de Manaus, mas ele é bem famoso pelas coisas esquisitas que ele faz na internet. Ele fez um vídeo que repercutiu de modo nacional, falando para a câmera, zombando do fique em casa, falando essas coisas. E ele pegou Covid-19, tá em quarentena no seu apartamento. Outras pessoas estão apresentando o jornal dele porque ele viu que o negócio é sério. E ele fez um vídeo recente, de 2 dias atrás, ou um dia atrás, falando, galera, olha, não menospreze essa doença, não faça o que eu fiz. Palavras dele. Tá com preguiça de pesquisar? Pesquisa. Pesquisa, tá no Google, pesquisa. Tá no YouTube, não vou facilitar para você não, tá? Você acredita em qualquer coisa que você escuta? Então acredita no que eu tô te falando aqui. E e é isso que tem me incomodado, sabe? Se fosse qualquer outro assunto, terra plana, quer duvidar de qualquer outra coisa, da votação do BBB, quer duvidar de qualquer outra coisa, quer acreditar que está sendo manipulado o tempo inteiro, beleza, mano, tá. Mas não coloca a minha vida em risco, não coloca a saúde das pessoas que eu gosto em risco, não. Quando você nega essas informações, você começa a pensar, não, o número de mortes tá sendo manipulado para derrubar o governo Bolsonaro. É isso aí, o número de mortes é falso. Isso aí não acredito nisso, eu não acredito nisso não. Isso aí é culpa é o Lula, é o PT, é a esquerda. Isso aí, ó. Os dados não são exclusivos do Brasil. O mundo inteiro está lidando com essa doença neste momento. Países da esquerda, países da direita, países comunistas, socialistas, países capitalistas, da Rússia à China, da Suécia aos Estados Unidos. Todos eles estão lidando com a doença chamada Covid-19. Todos eles estão lidando com a mesma situação. Todos eles estão vendo a proporcionalidade do gráfico referente a quanto mais fechado for o confinamento, menos casos estão surgindo, mais fácil está sendo para lidar com essa doença. Quanto mais aberto é o confinamento, mais casos vão surgindo. O gráfico do Brasil não desceu, não está descendo, não mostra previsões de que vai descer. E a pessoa continua teimando, falando que não, isso não existe. Aí compartilha um vídeo no Facebook de covas abertas, falando, lá, o pessoal abriu só para a Globo filmar e agora estão fechando. É só para fazer sensacionalismo. Ou então fica compartilhando a história do borracheiro que explodiu o pneu na cara dele, mas aí na hora de dar a perícia falou que foi Covid-19. Que apareceu 7 vezes no meu Twitter. Quando você começa a compartilhar esses dados, você coloca em risco a vida de outras pessoas. Você não dá valor na sua? Beleza, mano, mas não coloca a minha em risco, não coloca a das pessoas que eu gosto em risco, não. Tem um pouco mais de, entendeu? De compaixão aí, de empatia, talvez. Essa teoria da conspiração, essa vontade de ser manipulado toda hora, de ser desacreditado, pensando, querem derrubar meu governo, cara, o que as pessoas, o que a Organização Mundial da Saúde tem a ganhar se o Bolsonaro for presidente ou não? Se o governador do seu estado for governador ou não? Se o prefeito da sua cidade está fechando as escolas ou não? O que a Organização Mundial da Saúde tem a ganhar com isso? O que cientistas dos Estados Unidos, cientistas da Rússia, cientistas japoneses, chineses têm a ganhar com o governador do seu estado ocupando a cadeira ou não? Cara, pelo amor de Deus, presta atenção. Você não é tão importante para que toda a mídia mundial esteja querendo mudar a sua opinião. Não é isso. Não é isso. Não é assim que as coisas estão lidando. Esse é o recado que eu queria dar. Você não é tão especial a ponto da mídia mundial, não só a Globo, ou a Record, a SBT, a Rede TV, que seja, a Band, que seja, ou então o site que você vê. Você não é especial a ponto de todos eles se unirem para plantar uma mentirinha na sua cabeça. Não é assim que acontece. As coisas não são assim que funcionam. É só você ter o mínimo de curiosidade possível. Parar de acreditar nessas correntes de WhatsApp que chega sem nenhuma fonte, nenhuma foto, nenhum vídeo, apenas um relato cheio de emoji com letras maiúsculas e negrito para chamar mais atenção. Parar de acreditar em corrente do Facebook, que mais uma vez não tem fotos, não tem vídeos, não tem registro, não tem nada. Ou então um vídeo da mulher gritando no hospital falando, minha mãe morreu e colocou Covid-19 lá. Ó. Não tem foto, não tem vídeo, não tem nada. Cadê as provas? Cadê as provas? Me mostra uma prova, beleza, aí você manda uma opinião. Não tem? Então vamos acreditar no que dá para ser provado? Vamos acreditar nos especialistas, nos profissionais? Pode ser? Pode ser parar de colocar a vida de todo mundo ao seu redor também em risco? Você incentivando sua mãe a sair de casa, sua avó a sair de casa e tudo mais, pensando que tudo isso é uma bobeirinha, uma gripezinha, e depois morre?
7 mil mortos no Brasil nesse momento. 7 mil. E esses são as pessoas que dá para fazer o teste, porque não existe teste para todo mundo. Mais de 50 mil casos no Brasil. No Brasil. E os dados não são exclusivos do Brasil para tentar derrubar por pessoinha do governo, não é. São dados mundiais. Todos os países estão divulgando os mesmos dados. A proporcionalidade do gráfico. Tudo. Ninguém quer derrubar. Não, quer sim. Quer sim, mas não é o caminho. Nesse não é. A gente não é necessário você criar uma doença a nível mundial para derrubar o Bolsonaro, não. Ele faz isso sozinho. Preocupa não. O problema é você colocar a vida das pessoas em risco acreditando em fake news. Recebeu uma notícia, não sabe se é verdade? Procura a fonte. Procura aquela notícia no Google, vê se mais algum site está divulgando a mesma informação do mesmo jeito. É isso? Sites concorrentes estão falando a mesma coisa? Ah, então é verdade. Ah, tem fonte? Tem dado científico? Tem uma pesquisa científica feita por profissionais? Ah, então é verdade. Então é. É. Então o Bruno, do grupo do WhatsApp, que postou apenas um emoji e um texto alarmante, então ele pode não ter tanta razão quanto uma pessoa que estudou e dedica a vida a isso. Tá aí um questionamento que eu queria plantar na cabeça dos negacionistas. Não sei se isso vai chegar no ouvido de alguém, mas é isso mesmo, é o que eu queria falar. Tô de quarentena, não tem ninguém pra falar, falei comigo mesmo. Falou.